Fala, futuros auditores e auditoras fiscais da Receita do Estado de Goiás, professor Rafael Serra aqui na área, com mais uma super dica de legislação tributária. Na dica de hoje, a gente vai abordar aí o DIFAL-SN. Pô, Rafa, que diacho é isso, o DIFAL-SN? É o DIFAL específico, aí o diferencial de alíquotas, ICMS referente ao diferencial de alíquotas, específico aí para as empresas do Simples Nacional. Tem o DIFAL, que a gente já está cansado de saber, né, que é aplicável tanto para as empresas do Simples Nacional, desculpa, quanto para as empresas do regime normal. É aplicável também nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte. É o DIFAL, que a gente sempre vê aí nas operações interestaduais ou prestações cujo destinatário é consumidor final ou vai utilizar a mercadoria como ativo permanente. Mas o que seria esse DIFAL-SN? Pessoal, o DIFAL-SN foi instituído aqui em Goiás com base numa decisão do Supremo. A gente vai analisar aí o que seria esse DIFAL e vamos abordar também essa decisão do Supremo. A gente vai tratar aqui nessa dica de hoje, né, o que é o DIFAL e alguns casos de não aplicabilidade desse DIFAL-SN, tá? Esse DIFAL específico do Simples Nacional. Beleza? Simbora para dentro. Aqui é o artigo 1º, pessoal. Eu não botei aqui a referência normativa, tá? Vamos botar aqui anotadinho. É o artigo 1º de que diploma, Rafa? Opa, vamos voltar. De que diploma? Do anexo 20 do regulamento do Código Tributário Estadual de Goiás, tá? Então, o anexo 20 do RCTE. Tá? E o que diz o anexo 20, pessoal? Vou botar aqui um marca-texto. A apuração e o pagamento do ICMS DIFAL-SN, que é esse DIFAL aplicável para as empresas do Simples Nacional, correspondente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste estado e a alíquota interestadual aplicável na origem. Então, o DIFAL aí do SN é também relativo à diferença das alíquotas interna e interestadual, igual o DIFAL normal. Quando que ocorre esse ICMS DIFAL-SN? Quando da aquisição interestadual de mercadoria, então sempre em operação interestadual, de mercadoria destinada a... aqui vem a diferenciação, ó, destinada à comercialização, tá? Então, a empresa do Simples Nacional comprou de fora, né? A alíquota interna é maior do que a interestadual, regra geral, se comprou para revender, vai ter o DIFAL-SN, né? Então já foge da regra geral do DIFAL. Então, mercadoria destinada à comercialização, à produção rural. Deixa eu aumentar aqui a espessura desse marca-texto. Não tem como, né? Tá ótimo. Vou voltar aqui. A produção rural ou a utilização em processo de industrialização. Mas é qualquer utilização em processo de industrialização? Não. Quando é utilizado esse produto como um produto intermediário, material de embalagem e material secundário, efetivada por contribuinte ou optante pelo Simples Nacional, inclusive, isso aqui é típica pegadinha de prova, o MEI. Tá? Então, esse DIFAL-SN se aplica nas operações destinadas a MEI aqui em Goiás, lá em Goiás, que eu não estou em Goiás, nos termos da Lei Complementar 123 de 2006. Deve observar o disposto nesse anexo. Então, o anexo é o anexo 20, como eu já falei, que ele vai regular toda essa questão do DIFAL-SN. Tá bom? Então, o que é importante aqui nesse primeiro momento, pessoal? Vou jogar aqui para mim, é vocês saberem as hipóteses, né, nas quais há a incidência desse DIFAL-SN. Então, contribuinte no estado de Goiás, tá? Seja ele MEI ou não. Então, pode ser um MEI, pode ser a microempresa, optante pelo Simples, pode ser a empresa de pequeno porte. Adquiriu mercadoria de fora, tá? E essa mercadoria ou é para ser comercializada, ou seja, para revenda, ou é para ser utilizada em produção rural, ou utilizada em processo de industrialização, mas é qualquer utilização, não. Quando ela é utilizada como material secundário, intermediário ou embalagem. Então essas são as hipóteses, tá? Mercadoria para revenda, ou seja, destinada à comercialização, produção rural e utilização em processo industrial, essa mercadoria sendo utilizada como material secundário, intermediário ou sendo utilizada como embalagem. Isso é importante, hein? Aí só com essa
esse dispositivo aí, o examinador dá para fazer diversas pegadinhas, tá? Pode botar lá que qualquer utilização em processo industrial já é caso de DIFAL-SN. Não. Pode botar lá, exceto o MEI. Não, para o MEI se aplica também o DIFAL-SN. Então, muita atenção nesse artigo primeiro, que a chance dele ser abordado em prova é grande, tá bom? Vamos para o artigo 2º, no qual ele vai falar sobre a não aplicabilidade do DIFAL-SN em algumas situações. Beleza? Vamos lá. Aí aqui, pessoal, eu trouxe aqui a decisão do Supremo, tá? Em que o Supremo deu baliza aí para os estados fazerem essa cobrança. Nem todos fazem, tá? Aqui no Rio não tem esse DIFAL específico para o Simples Nacional, mas o estado de Goiás aí, baseado nessa decisão, que foi no recurso extraordinário 970.821, tema 517, tema de repercussão geral. O Supremo falou, ó, é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo estado de destino na entrada da mercadoria em seu território, devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional. Independentemente isso aqui é importante, ó, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade da compensação de créditos. O Supremo falou o seguinte, ó, não interessa se o Simples Nacional que está comprando ele vai revender, ou se ele vai utilizar em processo de industrialização, ou usa em consumo. Pode haver aí a cobrança do DIFAL se o Estado, assim, por lei, entender que quer cobrar, tá? Então, por isso, se é independente da posição na cadeia econômica, é que o Estado de Goiás botou essas hipóteses que a gente viu ali, né? DIFAL-SN aplicável para mercadoria que será destinada à comercialização, pelo destinatário aqui do Simples Nacional lá em Goiás, mercadoria destinada à produção rural, ou mercadoria destinada a processo de industrialização, no qual a mercadoria seja utilizada como um produto secundário ou intermediário, ou como embalagem, tá? Então, foi baseado nessa decisão do Supremo que o Estado de Goiás, ele coloca essa previsão, Rafa, mas o regulamento aí é um decreto, ele tinha que prever esse DIFAL-SN lá na lei, né? Que no caso de Goiás é o CTE, que aborda o ICMS, o Código Tributário de Goiás. Tem lá na lei a previsão, tá? Esse anexo 20, ele é regulamento. Ele mostra o cálculo, ele entra nas miúças, tá ok? Mas tem previsão no CTE também. Quem já adquiriu o meu curso, viu lá nas aulas aí das questões sobre o CTE, que a gente aborda esse ponto lá na lei. Show? Vamos continuar. Aí agora, ó, pessoal, ó. O disposto neste anexo não se aplica às mercadorias. Sujeitas... Então não se aplica, vamos marcar aqui, ó. Não se aplica às mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Então, mercadorias que estão, né, na ST no estado de Goiás não vai ter esse DIFAL-SN na operação interestadual, tá? O examinador pode trazer uma situação hipotética falando que um contribuinte do Simples Nacional adquiriu mercadorias, a qual está sob a sistemática da ST progressiva, né, substituição tributária para frente, no estado de Goiás. Adquiriu essa mercadoria de um fornecedor localizado no Rio de Janeiro. Essa mercadoria será destinada à revenda. Para tal operação interestadual de aquisição, há incidência de DIFAL-SN? Não, porque ele cita que essa mercadoria no estado de Goiás está sujeita ao ICMS-ST. Se está sujeita ao ICMS-ST, não tem DIFAL-SN. Show? Vou voltar para a tela. Segundo caso, as mercadorias relacionadas no apêndice 1. Rafa, eu tenho que decorar as mercadorias que estão lá no apêndice 1? Claro que não, pessoal. É uma lista imensa, não precisa, só ter uma ideia. Isso daí acredito que não seja aí um dispositivo que o examinador vai abordar, mas só para ter uma ideia. Tem um anexo lá, no anexo 20, um apêndice que lista mercadorias que não são sujeitas aí ao DIFAL-SN. Show? Vamos voltar para a tela. Esse, inciso 3, é cara de prova, ó. Mercadorias adquiridas por contribuinte franqueado, então se é uma franquia, tá no Simples Nacional, lá no estado de Goiás, tá? E essa franquia tem contrato, né,
que tenha cláusula com o franqueador de exclusividade para aquisição da mercadoria, junto à empresa franqueadora ou junto à empresa indicada pela franqueadora. Aí não tem default SN. É outra situação que pode vir aí numa situação hipotética, né, pessoal? Vou botar aqui para mim. Que pode ser feito pegadinho, tá? O examinador traz uma situação hipotética, traz lá uma empresa que é uma franqueada aqui no estado de Goiás, lá no estado de Goiás, e fala que ela tem um contrato junto com a franqueadora, que está no estado de São Paulo, né, em que ela só pode adquirir de uma outra terceira empresa, tá? Ele nem fala da franqueadora, né? Ele só pode adquirir de uma terceira empresa indicada pela franqueadora. Aí, nesse caso, essas aquisições não estão sujeitas aí ao default SN, tá? Ou ele tem um contrato que ele só possa adquirir da própria franqueadora. Também não vai ter a incidência do ICMS de FAO. Então, vamos voltar aqui para a tela. Esse inciso 3 aqui, dá para o examinador trazer uma situação tanto de cobrança de letra da lei, quanto de situações hipotéticas, tá? E agora a gente tem aqui, pessoal, também um inciso 4, tá? Que também é a quarta situação em que não há aí a cobrança do default SN. Quando? Quando as mercadorias são adquiridas por contribuinte que tenha auferido receita bruta acumulada. Aí aqui é importante, ó, nos 12 meses anteriores ao período da apuração, tá? Então é a receita bruta, para fins do que está disposto aí no inciso 4, é a receita bruta dos 12 meses anteriores à operação, tá? Se a gente está aqui no mês, por exemplo, agora de julho de 2025, vai considerar para fins de critérios de incidência ou não, de junho, né? Para mais 12 meses para trás, tá ok? Então vai ser de agosto do ano passado, aliás, de julho do ano passado até junho desse ano, tá ok? Aí aqui, pessoal, deixa eu voltar para a tela, travou aqui. O que é interessante é saber que esse critério aqui é a receita bruta dos 12 meses anteriores, e essa receita bruta, se ela for igual ou inferior a 10% do sublimite, aí aqui já é receita bruta anual. Esse sublimite da receita bruta anual previsto lá no parágrafo 1º do artigo 9º da resolução do Comitê Gestor 140 de 2018. O que é isso, Rafa? Explica pra gente. Pessoal, tanto lá na resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional, quanto na Lei Complementar 123 de 2006, tem o sublimite. Que sublimite é esse? O sublimite para se recolher tanto o ICMS quanto o ISS dentro do Simples Nacional. O limite para ficar dentro do Simples Nacional, receita bruta anual, 4.800.000. Mas tem um sublimite, que é de 3.600.000, tá? Que permite o contribuinte recolher também dentro do Simples Nacional o ICMS e o ISS. Aí a empresa que está em receita bruta de maior que 3.600.000, anual, né? Maior que 3.600.000 e menor que 4.800.000, Rafael. O que acontece, prof? O que acontece? Ela continua no Simples, pode continuar no Simples, mas vai recolher o ICMS e o ISS por fora do Simples. Então, esse sublimite que ele cita aí no inciso 4 do artigo 2º, ainda no anexo 20 do RCTE de Goiás, é o seguinte, né? Se a empresa tiver receita bruta, ele mistura, né? Cuidado para não confundir. O sublimite lá do Comitê Gestor e da Lei Complementar 123 é anual, mas a receita bruta para fins de apuração, e para ver se vai recolher o default SN ou não, é dos 12 meses anteriores à apuração. E ele fala em 10% do sublimite. Então, 3.600.000 é o sublimite, tá? 10% de 3.600.000 dá 360.000. Então, se nos 12 meses anteriores à operação, esse contribuinte do Simples Nacional aqui em Goiás teve uma receita bruta menor ou igual a 360.000, ele não vai ter que recolher o default SN, ele fica dispensado. Vamos jogar lá para a tela, pessoal. Aqui, deixa eu botar no laser. Ó. Então, ó, o disposto nesse anexo, a parte do default SN, não se aplica às mercadorias adquiridas por contribuinte que tenham oferido a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, igual ou inferior, ou seja, menor ou igual, a 10% do sublimite da receita bruta anual prevista lá no CGSN. Qual é esse sublimite? 3.600.000. 10% de 3.600.000 dá 360.000. Vamos botar aqui anotado na caneta, ó. 10% representa 360.000. Então, a empresa do Simples lá em Goiás adquiriu a mercadoria
né, em determinado mês, mas a receita bruta dos últimos 12 meses anteriores a essa operação dela é menor ou igual a 360 mil, ela fica dispensada de FAO-SM, tá? Isso tem cara de prova, pessoal, tá bom? Então, essa questão da não aplicabilidade, tanto para ICMS-ST, quanto para a questão das empresas das franqueadas, né? Se ela adquirir exclusivamente da franqueadora ou de empresa indicada pela franqueadora, e quanto a essa questão dela ter receita bruta menor ou igual a 360 mil nos 12 meses anteriores à operação, é cara de prova também essa parte de não aplicabilidade. O artigo 1º também é cara de prova nas situações em que é autorizada a cobrança de FAO-SM, e o artigo 2º traz a não aplicabilidade, tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns dispositivos que tratam dessa questão aí, desse limite de 360 mil. Pode ser também cobrança de prova, principalmente se o examinador trouxer aí situações hipotéticas. E a FCC adora trazer aí nas suas provas, principalmente para fisco, situações hipotéticas, questões grandes. Então vamos dar mais uma esmiuçada nesse assunto, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela. Aí, ainda dentro do inciso 4, né, que a gente fala desse limite aqui, 360 mil, tem aqui outros dispositivos, ó. Deixa eu botar aqui no marca-texto. No caso de início de atividade no próprio ano calendário da opção pelo Simples Nacional, ou seja, ele não vai ter os 12 meses anteriores ainda para oferir. O limite referido no caput, ou seja, dos 12 meses anteriores deste inciso, será proporcional ao número de meses em que o contribuinte houver exercido a atividade, inclusive as frações de meses. Observado o seguinte, inclusive as frações de meses também é interessante, tá? No primeiro mês da atividade, o contribuinte deve utilizar como receita bruta total acumulada a receita oferida no próprio período de apuração multiplicada por 12. Então, o contribuinte iniciou suas atividades, bom, já no Simples Nacional, lá no estado de Goiás, tá no primeiro mês já. Como é que ele vai saber se tem receita bruta maior que 360 mil nos 12 meses anteriores, já? Só tem um mês de atividade. Ele vai pegar a receita desse próprio mês e multiplicar por 12, beleza? Dando menor ou igual a 360 mil, fica dispensado de FAO-SM. Vou voltar aqui para a tela. 2. Nos 11 meses posteriores, ou seja, ainda dentro do primeiro ano, ao do início da atividade, o contribuinte deve utilizar como receita bruta total acumulada a média aritmética da receita bruta total oferida nos meses anteriores ao do período de apuração multiplicada por 12, tá? Então, o contribuinte está lá no terceiro mês, tá bom? Ele vai pegar, né, a receita bruta do primeiro, receita bruta do segundo, média aritmética, vai somar e dividir por 2. Se estivesse no quarto mês, pegaria dos 3 primeiros meses, somava e dividiria por 3. Depois multiplicaria por 12, dando menor ou igual a 360 mil, estaria dispensado de FAO-SM. Show de bola, pessoal? Daí é importante ser examinador, tipo de questão que pouca gente acerta, tá? O examinador, se ele cobrar isso, se você estiver por dentro disso daí, você vai ganhar aí um ponto em prova bem precioso, porque muita gente acaba se embananando, muitos materiais acabam pulando esses dispositivos. Aí temos aqui agora, né, o segundo caso, no caso de início de atividade, em ano calendário imediatamente anterior à adopção do Simples Nacional. Ou seja, ele iniciou no ano anterior, tá? Mas no ano anterior ele não estava no Simples. O contribuinte deve utilizar a regra prevista na linha A, igual a gente viu ali, deste inciso até completar 12 meses. Então ele utiliza a mesma regra. Por o primeiro mês, ele pega e multiplica por 12, e para os demais, ele pega, faz a média aritmética e depois multiplica por 12. E a partir do 13º mês, ele utiliza a regra geral, né, pessoal? Receita bruta dos 12 meses anteriores. Tá? E aqui mais uma informaçãozinha importante. E se ele ultrapassar esse limite, Rafa? Né, o contribuinte até então, somando nos meses anteriores, se somasse os 12 meses anteriores à operação, sempre dava menor ou igual. Aí chegou um determinado mês, né? Somou os 12 meses anteriores, ultrapassou. O que acontece com ele? Vamos ver aqui, ó. Olha o que acontece. A ultrapassagem do limite referido no caput, deste inciso em determinado período de apuração, obriga o contribuinte ao pagamento de FAO. Então, a partir daquele mês, ultrapassou os 12 meses anteriores de 360 mil, ele paga o de FAO naquele mês. E se no próximo mês ele voltar aí a ter receita inferior, né, igual ou inferior a 360 mil, aí
o item 2 explica pra gente o que acontece. Ó, deixa eu jogar aqui pra tela. Não impede, né? Essa saída dele no mês anterior não impede que o pagamento volte a ser dispensado nos períodos de apuração seguintes, no quais o limite, que é de 360 mil, volte a ser respeitado, volte a ser enquadrado nesse limite. Bom, galera, dica aí super bacana, né? Na próxima dica também vou continuar trazendo aí o DIFAL SN, tem mais coisa importante que pode ser cobrada em prova. Mas com certeza, se o assunto for abordado em prova, esse artigo 1º, o artigo 2º, o examinador vai abordar um dos dois sim, ou quiçá os dois dispositivos, tá ok? Grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.